Olá, seja bem-vindo ao canal Pet com Pirani Oeste, eu sou o Eduardo e bem-vindo de volta a mais um episódio que a gente vai estar aqui acompanhando da Unreal Engine 5. E dessa vez vai ser a parte mais legal, que todo mundo queria saber como criar um projeto e a gente vai finalmente conseguir botar a mão na massa dando os nossos primeiros passos dentro da Unreal Engine. Então, só dando uma recapitulada, tá? A gente deu ali alguma olhada na Unreal Engine ali, como é que instala, como é que você cria a sua conta, configurar ela tudo certinho para a primeira instalação. E a gente também viu como configurar ela para o seu PC, para você poder ter um bom desempenho, uma boa fidelidade visual e não abrir mão de nenhum dos dois ali, né? Na verdade, consequentemente, você vai ter que abrir mão de um dos dois em algum momento, mas eu espero que tenha rodado no PC de todo mundo, espero que todo mundo tenha conseguido passar dessa parte. Agora a gente vai pra parte bacana, que a gente vai dar uma olhada em como você cria um projeto dentro da Unreal, os primeiros atalhos, os mais utilizados dentro da Unreal, o que são aquelas abas na interface e algumas outras configurações iniciais, como as configurações do mundo. Como é que você seta para, por exemplo, o seu jogo ser em primeira pessoa, ou se ele é um modo diferente, ou quem sabe o seu personagem inicial não vai ser o character padrão do template. Outras coisas também, como as preferências do editor, que são muito importantes, como mudar para a linguagem em inglês, porque eu já vou mostrar para vocês os problemas que essa engine tem com a tradução brasileira, configurações de projeto e várias outras coisas. Na verdade, não várias, eu quase cheguei no final da lista que eu coloquei aqui do lado. Sem mais delongas, eu não quero ficar listando o que a gente vai fazer, eu quero mostrar e ensinar a vocês o que nós vamos fazer. Então, voltando aqui para a aba inicial da Unreal, tá? Aquele projetinho que eu fiz, como era só para mostrar para vocês, e pode ser que algumas pessoas não tenham mexido, né, não tenham realmente criado o projeto, ou algumas coisas até não entendeu, porque ali eu só expliquei basicamente como configurar Unreal, eu não ensinei como que utiliza ela. Eu vou criar um projeto novo, tá? Dessa vez eu vou estar criando um projeto em primeira pessoa, e eu vou estar utilizando aqui Blueprint, claro, já, como eu falei no último episódio, não vai ter uma linha sequer de C++ aqui. Então, Blueprint, vou fazer um jogo para PC, desktop, eu vou colocar no Scalable e a variante vai ser nenhuma. Eu não quero nenhuma variante, então vamos só com o projeto inicial. E de novo, vou colocar o nome de Unreal Patch. Não, esse projeto já existe. Bom, já que é primeira pessoa, né, e é um shooter, então Patch Shooter vai ser o nome do nosso projeto de testes, né? Beleza, estamos aqui no início do nosso projeto, né? E como vocês podem ver, eu já estou aqui me movimentando pelo cenário. E agora é isso que eu vou ensinar para vocês. Como é que se movimenta pelo cenário? Como é que eu faço isso? Então, vocês têm aí o seu teclado e mouse, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu teclado e o meu mouse para vocês irem acompanhando. Cadê? Aqui. O quê? O que aconteceu? Voltando aqui, então, eu sem querer cliquei no botão errado e desconfigurei completamente a minha câmera. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu teclado, ok? Desculpe pela bagunça e pela sujeira que tá aqui o meu mousepad, mas é o melhor jeito de mostrar pra vocês quais são as teclas que geralmente eu uso e como que eu utilizo, né, a posição da mão no teclado. Então, geralmente você vai posicionar a sua mão no teclado igual você faria para jogar um jogo. Então você põe aqui o seu polegar em cima do espaço, o seu mindinho em cima do Shift e do Ctrl, e você pode alternar entre esses dois facilmente. O botão do meio você coloca em cima do W, e você alterna entre W e S. O dedo indicador você coloca em cima do D, e o dedo, acho que esse aqui é o anelar, você coloca em cima do A. E assim você tem a posição padrão de mão para você poder, que o pessoal geralmente usa para jogar, e que você também vai utilizar bastante para se movimentar dentro da Unreal. E como é que você faz para se movimentar como se estivesse num jogo? Você vai segurar o botão direito. Vocês podem ver aqui, eu tô com o meu mouse aqui em cima da viewport, que é esse maisinho. Eu vou segurar com o botão direito e o meu maisinho ali vai sumir. E agora, se eu movimentar o meu mouse, eu vou estar mexendo como se eu estivesse com uma câmera em terceira pessoa. E se eu apertar W, eu consigo ir para frente. S eu vou para trás, o A é para esquerda e o D é para direita, assim como qualquer outro jogo que você esteja em primeira pessoa. Para você ir para cima e para baixo, não é com espaço, Ctrl nem Shift, é sim com a tecla E e Q. Elas não têm um significado nenhum com relação à letra, tá? Mas você pode usar aqui o indicador para trocar entre D e E,
certo? Para você ir para cima. E o anelar você troca, você tira aqui do D e aperta no Q para você ir para baixo. Claro que você também pode usar indicador se você quiser, mas eu não sou acostumado com isso, eu estou mostrando a forma como eu faço. Então, com o tempo, você se acostuma e consegue se movimentar por todo o cenário assim, fazendo microajustes. E outra coisa que você pode fazer também é que, caso você esteja muito rápido ou muito devagar na cena, enquanto você está com o botão direito segurado, você pode rodar a roda do mouse para cima ou para baixo. Fazendo isso, você vai aumentar a velocidade da sua câmera. Ó, eu estou fazendo isso bastante aqui no meu mouse. Vocês vão ver que eu vou movimentar um pouquinho para frente. Eu já sumi do mapa. Eu não faço ideia de onde é que eu estou. E essa aqui é uma boa dica para mostrar para vocês o que fazer nessa situação. Meu Deus, eu fugi do mapa. Eu estou conseguindo enxergar ele aí um pouquinho. O que eu faço se eu estiver nessa situação? Você pode selecionar alguma coisa, como por exemplo, Player Start. É um bom ponto de referência, certo? É onde o jogador começa o jogo. E você pode apertar a tecla F, que seria, acho que de foco, né? De focar. E você vai focar nele. Então, automaticamente você vai ser mandado ali. Tá, beleza, mas eu preciso ficar segurando o botão direito e rodar a roda do mouse para baixo várias vezes até voltar pro valor original e eu tenho que ficar testando? Não, você pode olhar aqui em cima que você tem a sua velocidade de câmera. Então aqui, se você clicar, você pode alternar diretamente aqui entre 0.3 e 32, que é o mínimo e máximo aqui desse slider, certo? Você também pode clicar e digitar um número específico para você poder voltar ao padrão. E você também pode sempre checar nesse número aqui em cima qual que é a sua velocidade atual. Tá, beleza. Agora você aprendeu a como se movimentar, você consegue ir para cima, para baixo, consegue olhar para todos os lados, consegue focar. Mas e se eu quisesse, por exemplo, rotacionar em volta do objeto desse Player Start aqui? E se eu quisesse ver ele de, sei lá, eu quero olhar ele de cima, só que, pô, eu tenho que ficar vindo aqui pra cima, fazer isso aqui, fica meio ruim, certo? Pra você rotacionar um objeto. O que você pode fazer? Isso serve pra qualquer objeto, tá? Se eu pegar esse aqui, por exemplo, colocar aqui do ladinho, eu vou ter que ficar rotacionando ele dessa maneira. Você tem uma alternativa. O que você pode, geralmente apertar F é útil, porque você vai centralizar a sua visão no objeto, e aí você vai segurar o botão Alt esquerdo e vai segurar o botão esquerdo do mouse. Fazendo isso, de novo, você vai entrar naquele modo lá de que o seu mouse some, e quando você mover o seu mouse, você pode ver que você vai estar basicamente rotacionando em volta do objeto, da forma que você quiser aqui, fica melhor de ver detalhes. E mesma coisa, caso você queira ver detalhes, você pode dar zoom utilizando a roda do mouse, tá? Você também pode usar o botão esquerdo para se movimentar num plano, mas esse aqui eu não utilizo muito, né, porque ele não é muito controlável. E você também pode utilizar o scroll, o clique do scroll, segurando ele, para movimentar no plano XY aqui da câmera, né? Então você vai estar movimentando exatamente para a direita ou para a esquerda de acordo com a sua visão. Se eu estiver olhando aqui para essa direção, por exemplo, eu quero reposicionar a minha visão só para a direita, sem ter que sem ir para trás, sem querer, ou para frente, para cima e para baixo, eu posso simplesmente arrastar com o botão do meio do mouse para a esquerda, para a direita, ou para cima e para baixo. Isso é útil também para utilizar quando você está numa visualização 2D do seu mapa, que acontece às vezes de você precisar ter uma visualização 2D, e eu já mostro como é que a gente pode fazer isso. Tá, mas eu tenho aqui como rotacionar nos objetos, visualizar várias coisas, mas como é que eu faço isso que você está fazendo, de movimentar os objetos pela cena? Eu só posso mover eles aqui nessas setinhas? Eu não posso rotacionar nada? Claro que você pode. E você tem várias opções para fazer isso. Na verdade, você tem 3, né? Você pode tanto vir aqui no canto superior esquerdo e alternar entre as ferramentas principais, que é a ferramenta de seleção, que você só seleciona um objeto. Você pode usar a ferramenta de transladar objetos, que ele vai ter esse gizmo, que você pode movimentar ele no eixo Y, no eixo X ou no eixo Z. Caso você esteja se perguntando qual que é cada eixo, aparece aqui no cantinho, tá? Para referência. Você pode clicar aqui no Select and Rotate, então para rotacionar objetos, você pode fazer a rotação que você quiser aqui para deixar o seu objeto da forma que precisa. Você também pode utilizar o Select and Scale Objects, o de escalonamento. Deixa eu desfazer as rotações que eu fiz, e agora eu queria que essa rampa fosse maior, por exemplo. Eu poderia arrastar ela para cá e pronto, agora minha rampa é maior. Eu posso arrastar ela para cima, agora minha rampa é bem íngreme. Então você pode escalonar os objetos como você quiser, e eles sempre vão estar escalonando a partir do ponto origem, que no caso desse
Isso vale também para movimentação e para rotação. No caso desse objeto, o ponto origem é aqui nesse canto. Então, se eu movimentar isso aqui para frente, ele vai estar escalonando a partir daqui, certo? Ó, por exemplo, esse aqui é um círculo e o ponto de origem dele é no centro. Então, se eu arrastar para a direita, ele vai escalonar os dois lados igualmente, porque o ponto de origem dele está aqui no centro. Mesma coisa se eu arrastar para cá e no eixo Y também. Eixo Y não, o eixo Z também. Mas claro que ninguém quer ficar vindo aqui em cima e clicando nesses botões para selecionar manualmente cada ferramenta. Então, um dos atalhos que você mais vai utilizar são esses aqui em cima no seu teclado. É o Q, o W, o E e o R, que eles estão na ordem dos objetos não, das ferramentas que estão aqui. Então, o Q é a primeira ferramenta, que é de seleção. O W é a de movimentação, né, de transladar. O E é de rotacionar. Então, é rotacionar o círculo pro lado ali, não deu muito certo. E o R é de escalonar. Então, você utiliza esses 4 botões para trocar facilmente entre todas as ferramentas que você quer utilizar. Agora, digamos que você, por exemplo, rotacionou esse objeto. E você quer fazer um movimento, por exemplo, do objeto se movendo na direção que ele está olhando, né? Um cilindro indo para lá, digamos que é um cilindro que está indo na direção que ele está olhando, né? Que seria essa face aqui. Você teria que mover ele de uma forma bem travada, bem ruinzinha aqui, não fica muito legal isso. Como é que você pode consertar isso? É muito simples. Tem aqui uma opção na lateral, que é Ctrl aspas, que no meu não funciona, mas você pode tentar aí no teu. Se você selecionar isso aqui, ele vai passar a utilizar a coordenada do objeto local. Então, ele vai começar a ter o gizmo baseado na rotação e posição do seu objeto. Claro que os outros também são baseados na posição, mas aqui ele vai levar em conta essa questão da rotação. Então, se você quer fazer um movimento assim, vai ficar muito mais fácil. Para rotação, isso também é bastante utilizado, principalmente quando você vai mexer com animações. E quando você quiser desabilitar e voltar para o espaço do mundo, pronto, é só clicar nesse botãozinho. Agora, digamos que eu fiz besteira, coloquei aqui em cima, eu tô tentando alinhar com esse plano aqui embaixo, mas não tá dando muito certo, eu não tô conseguindo colocar certinho, eu tô sempre errando e tal. Tem um jeito muito fácil de você resolver isso, que se você tem um objeto que ele tá em algum lugar da cena, assim, flutuando, você pode apertar a tecla End. Para quem tem o teclado mais completo, você tem a tecla End, geralmente em cima das setinhas ou próximo dessa área direita do teclado. A tecla End coloca o objeto automaticamente no chão até encontrar a primeira colisão. Um dos atalhos agora que é o mais utilizado, pelo menos o que eu mais utilizo, é o atalho Ctrl Espaço, que ele abre a gaveta de conteúdo. A gaveta de conteúdo é onde você tem todos os arquivos e pastas do seu projeto. Aqui, se você vir aqui na esquerda, você pode ver que ele tem a organização de pastas. E na pasta All, você consegue ver tanto a pasta Content, que é a pasta do conteúdo do seu jogo, e a pasta Engine. Essa pasta Engine é, sim, os arquivos originais da Engine. Então, cuidado ao modificar os arquivos que estão aqui dentro. Porque se você vir aqui e modificar o arquivo, por exemplo, o arquivo das configurações de nuvens volumétricas, vocês podem fazer essa besteira aqui que eu fiz, que agora todo projeto que eu crio, as nuvens padrão vêm desse jeito. O recomendado é você pegar alguma ferramenta que é utilizada aqui, copiar ela para dentro de Content, e aí sim você aplica isso na sua nuvem volumétrica, por exemplo. Mas o mais importante que a gente vai se preocupar agora é a pasta Content, que é onde tem o conteúdo do seu jogo. Aqui você geralmente coloca todas as pastas, todos os materiais, modelos 3D, scripts de programação, tudo você coloca aqui. E essa gaveta de conteúdo, ela geralmente fica escondida, então você pode clicar aqui no cantinho para abrir ela ou utilizar o atalho Ctrl Espaço, que é extremamente útil e eu costumo usar muito mais. Deixa eu voltar a câmera aqui para a posição normal, né, porque agora a gente já terminou de falar dos atalhos. Claro que a Unreal Engine tem vários outros atalhos e você pode pesquisar e procurar quantos você quiser e quantos você achar necessário, porque tem muitos atalhos. Inclusive, a gente, se eu não me engano, tem como ver todos esses atalhos. Aqui em Editor Preferences, se você procurar aqui na esquerda, Keyboard Shortcuts, que você consegue ver todos os atalhos que você inclusive pode criar, tá? Porque, por exemplo, tem muita coisa que é tipo Audit References, que eu não sei o que faz. Você pode colocar um atalho aqui se você quiser. Tem várias outras coisas, você pode explorar quantos você quiser. Às vezes você nem precisa pesquisar na internet, é só vir aqui e pesquisar, por exemplo, Translate. E aqui, ó, Translate Mode, W.
que é o atalho que eu mostrei para vocês. Então, voltando aqui pro Content Drawer, né? Aqui a gente tem vários botões e várias configurações diferentes. Uma coisa que é bacana que a gente pode fazer é colocar a Dock in Layout, que vai tirar ela desse esquema que ela fica escondida. Caso você não goste disso, você pode clicar aqui e ele vai docar, né? Vai prender a sua Content Browser aqui, né? Na verdade, Content Drawer é a gaveta de conteúdo que você... Porque é uma gaveta, então você abre e fecha automaticamente. Então, quando você faz o dock, ela troca o nome para Content Browser. Mas é a mesma coisa. Então, você pode colocar ela presa aqui, você pode, inclusive, trocar de posição, caso você queira colocar ela aqui na esquerda. É tudo com base nas suas preferências. Eu prefiro deixar ela escondida porque eu tenho mais espaço na minha Viewport, que é essa área que está renderizando o nosso jogo aqui. Então aqui a gente tem algumas opções muito bacanas. Como, por exemplo, eu posso filtrar a minha pesquisa. Então eu posso vir aqui e pesquisar, por exemplo, por level. E aqui eu posso encontrar já o level first person, que é esse level que a gente está agora. Eu também posso dar algumas pesquisas um pouco mais avançadas, envolvendo variáveis, tipos e várias outras coisas. Só que eu não vou entrar muito a fundo agora, porque a gente provavelmente não vai ter um jogo tão massivo para envolver essas coisas. Mas alguns filtros que possam ser do interesse de vocês esses filtros base que tem aqui, principalmente esses que eu tenho selecionado. Então eu tenho todos esses filtros aqui marcados, eu posso adicionar por exemplo, áudio. Ele vai adicionar todos os filtros de áudio, que foi uma péssima ideia, porque eu não vou utilizar eles. Mas com todos esses filtros aqui marcados, eles estão habilitados, mas eles não estão filtrando. Então eu posso inclusive trocar, o seu provavelmente deve estar assim desse jeito, eu não gosto desse jeito, então você pode vir aqui e trocar para horizontal. E aí, quando você tem, por exemplo, eu quero procurar por um level. Eu procurei por um level escrevendo, agora eu quero procurar pelo tipo de arquivo level. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar todos os arquivos a partir de content, que são levels. Se eu entrar, por exemplo, na pasta input e filtrar por level, não vai aparecer nada, porque level não está dentro de input, mas está dentro de content. Então, a partir de content, em algum lugar nessas pastas, tem um level, que é no caso em level prototyping. Não é em level prototyping, é em first person. E aqui a gente tem o nosso level. Algumas outras configurações que você pode fazer que são interessantes é clicar com o botão direito numa pasta e aqui você tem várias opções. É muita opção para sair explicando cada uma, mas uma bem importante é o botão New Folder, que, como já diz, ele cria um New Folder, né, que é uma nova pasta. Então você pode clicar com o botão direito e você pode personalizar a sua pasta. Você pode, por exemplo, mostrar ela no Explorer dentro do seu PC, então você vai conseguir ver aqui a sua pasta folder tá aqui. Você também pode clicar com o botão direito e copiar o caminho, você pode renomear ou setar uma cor, que é algo bem interessante. Então, a minha pasta vai ser verde, porque as coisas ali que eu vou colocar são verdes, não sei. É a minha ordem de cores, então eu posso colocar aqui. Você também pode adicionar a pasta aos favoritos, e aí ela vai ficar destacada aqui nesse canto de favoritos. Caso você tenha uma pasta que você acessa muito e você sempre tá perdendo ela, você pode colocar em favoritos, que você rapidamente, por exemplo, eu tô lá no meio de animações. Eu clico aqui em folder, eu já tô na minha pasta em um clique. Aqui a gente tem outras operações que a gente pode fazer, mas isso aqui é mais organizado. Algumas coisas aqui são um pouco mais extensas para explicar o que são cada uma, mas eu acho que o save e delete, todo mundo sabe o que vai fazer, né? Vai salvar e deletar. Outras coisas que você pode fazer, você pode criar coleções. Eu não vou entrar muito a fundo aqui em coleções, porque geralmente isso aqui é para grandes equipes. Então eu não vou gastar muito tempo explicando, mas você basicamente pode fazer coleções com pastas e áreas específicas que cada time pode acessar para impedir que uma pessoa acesse, por exemplo, quem está cuidando da arte de um mapa específico não vai mexer nos arquivos do design de um boss de outra área, sabe? É algo mais para deixar essa separação bem clara. Aqui você tem o botão de ADD, que você pode criar, tanto criar algum arquivo, algum script, alguma coisa que você queira. Você também pode fazer isso clicando com o botão direito no lugar vazio. E você pode abrir o Fab daqui. Eu não vou abrir nesse momento, porque não é o foco dessa aula. Você pode adicionar conteúdo da Quixel, que é aqueles modelos 3D que são extremamente fotorrealistas, que eu mencionei antes. E você pode adicionar Features ou Content Pack, que foi o que eu utilizei na aula passada para adicionar os conteúdos de First Person. Então, caso você queira adicionar algo de Third Person, por exemplo, ou de Top Down, você pode selecionar e clicar Add to Project. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, o Third Person, adicionar ao projeto, ele vai carregar algumas coisas, ele abriu inclusive aqui o Content Browser fixo, e se eu abrir aqui agora a minha Content Drawer, eu posso ver que a gente vai ter aqui a pasta Third Person, e aqui eu vou ter o level Third Person. E se eu vier aqui e der um play,
vocês vão ver que eu tô agora com o modo de jogo e com o preset, né, com o template de terceira pessoa. E isso é bem bacana para você adicionar coisas que você esqueceu de adicionar antes. Você também tem o botão de importar a pasta atual, então se você quer importar um modelo 3D, quer importar uma coisa que seja de outro projeto, alguma coisa assim, você pode clicar nesse botão para fazer a importação do arquivo. Agora, digamos que você não gostou do estilo da sua Content Drawer, você gostaria que ela fosse diferente. Eu queria que fosse que nem as pastas normais no meu Windows. Você pode personalizar essas coisas. Você tem aqui a engrenagem, que você pode alterar entre grid, lista ou até talvez coluna, caso você queira utilizar uma pasta desse jeito. Eu não recomendo porque em certos casos, como por exemplo, em First Person Animations, você só vai ver o nome da animação aqui. Se eu estiver no modo lista, ele vai mostrar uma thumbnail bem pequenininha, mas se eu estiver no modo grid, ele vai mostrar uma thumbnail muito mais visível e eu vou saber muito mais fácil de qual personagem é essa animação, ou às vezes é uma static mesh e eu vou saber muito mais fácil o que é aquilo que eu tô querendo pegar. Por exemplo, se eu vim aqui em static meshes, de cara eu olho para os objetos, eu já sei o que eles são. Se eu estiver no modo coluna, eu não faço ideia, eu vou ter que ir lendo arquivo por arquivo. Então eu recomendo mais usar grid mesmo, ok? Você também tem aqui outras configurações de mostrar ou não mostrar outras pastas. Então você tem, por exemplo, a Engine Content, você pode desabilitar. Então se você vir aqui na pasta All, não vai ter a pasta Engine. Então você não precisa se preocupar em acessar essa pasta sem querer. Também tem a pasta de plugins, que não tá aqui porque a gente não instalando nenhum plugin, né? E aí você pode fazer a personalização que você quiser. Inclusive, outra coisa que é interessante é você marcar esse cadeado. Porque em vários outros lugares você pode pegar a referência de um objeto que tem na cena dentro do Content Drawer. Então, por exemplo, essa static mesh aqui dessa rampa é um arquivo que tem dentro dos arquivos do meu jogo. Só que eu fiz uma instância dela. Isso aqui é uma instância dela. E essa instância é replicada várias vezes. Então, isso aqui é uma outra instância do mesmo arquivo. Isso aqui é uma outra instância do mesmo arquivo. Isso aqui também é uma outra instância do mesmo arquivo. Essas 4 rampas vieram do mesmo arquivo. E aqui na cena são apenas instâncias. Você não cria um arquivo para cada um dos objetos que você coloca dentro do seu level, ok? Mas beleza, eu não lembro de que arquivo que é esse, eu peguei um template, algo assim, eu quero ver que mesh é essa, da onde veio, em que pasta tá essa aí. Então se você clicar no seu objeto, selecionar ele, você pode vir para a aba Details, Detalhes, que é onde você vê todas as configurações dessa instância desse objeto. Inclusive, você pode mexer, por exemplo, na rotação dele diretamente por aqui, na rotação, na escala. Você pode ver, inclusive, e alterar a Static Mesh, que é o que define o modelo 3D desse objeto. Então, se eu clicar, por exemplo, nesse símbolozinho de pasta, eu vou abrir a localização da Static Mesh, do modelo 3D dessa rampa, que está nos arquivos do jogo. Então eu posso ver aqui que estava em Content, Level Prototyping, Meshes. É aqui onde estava a minha rampa. E eu posso, inclusive, colocar outra rampa se eu quiser. Você pode ver, inclusive, ó, que essa instância é modificada. Ela não é exatamente idêntica ao arquivo original. Então eu posso aumentar aqui o tamanho e tentar fazer algo um pouco mais parecido com o que foi colocado aqui. E é assim que você pode fazer a busca dessa rampa. E outra coisa que você pode fazer também é, por exemplo, eu quero trocar essa aqui, mas, pô, eu entrei em um monte de pasta, tem vários arquivos. Às vezes acontece isso, daí você seleciona um. Pá, cilindro. Eu quero colocar um cilindro. Mas, pô, como é que coloca aqui? Você tem que clicar nesse drop-down, vir aqui pesquisar por cylinder. Também funciona. Você pode fazer isso tranquilamente que vai funcionar. Mas você tem também esse atalho, que é Use Selected Asset from Content Browser, que é usar o asset selecionado do Content Browser que você tem. Então, se eu selecionar aqui o cubo, por exemplo, vir aqui nesse objeto, clicar nele, vamos usar outro de exemplo, ó. Clicar nessa rampa aqui e clicar nesse botão, ele vai colocar automaticamente o arquivo do cubo aqui no lugar. Aqui na aba Detalhes também, a gente tem várias outras configurações. Tem a configuração de qual que é o material. O material ele define qual que é a textura que esse objeto vai ter. Então, se eu colocar esse MI Pirâmide 01, que é roxo, o nosso objeto vai ficar roxo. A gente também tem aqui Simulate Physics, por exemplo. Se eu colocar esse objeto bem alto e der um F5 para rodar o jogo, não é F5, F5 é outra coisa, e eu rodar o jogo, vocês vão ver que ele está voando lá em cima. E uma das propriedades que eu posso aplicar nos detalhes do objeto é Simulate Physics. E agora, se eu der um play, você vai ver que o objeto agora ele cai, e ele tem a colisão, e ele tem física. Claro que ele é um objeto muito maior e muito mais pesado do que eu, então é mais difícil de eu mover ele.
mas ele tem física agora. Então, é isso e várias outras coisas que você pode modificar aqui nos detalhes, tá? São as configurações, são os detalhes específicos dessa instância que você tem selecionado. E agora, digamos que você tem aqui algo muito importante aberto na sua... Você está mexendo com textura. Você não pode perder essa textura porque está dentro de várias pastas e você veio até aqui e você vai usar ela. Ou você está usando vários arquivos que tem aqui. Você pode marcar esse cadeado. Agora, se você, porventura, em algum momento, selecionar algo que você precisa ver aonde está o arquivo desse cilindro aqui, né? Desse quarter cylinder, que é um quarto de um cilindro, e você clicar nesse botão, ele vai abrir outra Content Browser para mostrar para você aonde que tá. Porque se você der Ctrl espaço, se você der Ctrl espaço, a sua Content Drawer tá fixa nesse objeto. Então ela não vai ser modificada nem por você. No caso, se você modificar aqui, ele vai claramente modificar sozinho, né? Mas se você abre algo que vai abrir sua Content Drawer para exibir um arquivo novo, você adicionou algo do Fab, ele vai abrir automaticamente. Ele não vai abrir aqui, porque tá com o cadeado, certo? Mas tá, chega de falar da Content Drawer, vocês vão passar muito tempo mexendo nela, então vamos para as outras partes. Como aqui em cima a gente tem o Outliner, que vocês já viram que ele altera quando eu seleciono as coisas, porque ele nada mais é do que uma hierarquia, uma lista de todas as coisas que estão na minha cena. Então eu posso vir aqui e selecionar o Playground, que é uma pastinha que tem de todos os arquivos, e se eu deletar ela, eu deletei só a pasta. Mas se eu selecionar todos os arquivos que estão dentro de Playground, e deletar esses arquivos, vocês vão ver que são todos as meshes, né? Todas as instâncias que estavam aqui montando esse level. Se eu der um Ctrl Z, eles vão voltar para cá. Você também pode, claro, selecionar um objeto, e caso você não queira que ele esteja visível nesse momento, você pode clicar nesse olhinho e sumiu. Não tem mais. Você também pode modificar a posição de onde está o objeto. Então, por exemplo, tô com as Volumetric Clouds aqui, eu vou mover para Playground, que é uma pasta. Pronto, agora faz parte desse Playground aqui. Se eu clicar no olhinho para parar de mostrar as coisas que tem aqui, ele vai sumir, inclusive, com as nuvens volumétricas. Eu posso arrastar aqui para fora. Calma aí. Aqui para Lightning, de volta. E você pode, inclusive, colocar um objeto filho de outro objeto. Então, por exemplo, esse cubo que tem aqui, ele vai ser pai do chão. Então, se eu arrastar ele para cá, e agora eu mover o cubo, eles vão mover juntos. Porque um está atrelado ao outro. É como se ele fosse parte desse cubo agora. E aqui você pode organizar em pastas também, então você pode clicar nesse botãozinho de mais. Ele também tem as mesmas configurações de filtros, caso você queira ver só, por exemplo, coisas relacionadas a ambiente. Eu posso, inclusive, desabilitar isso aqui e deixar pré-pronto esses filtros para eu utilizar, ou eu posso vir aqui e desabilitar para tirar esses filtros da minha lista. Assim como também eu tenho as configurações aqui que vocês rapidamente, né, lendo, vocês vão conseguir entender o que cada coisa faz. Não vou passar por cada opção aqui, porque vai ser muita coisa. Então, com relação ao Outliner, é basicamente isso. Geralmente, você não utiliza tanto, além de para criar pastas, para você organizar as coisas que você está criando. Agora, vamos para outra aba aqui, que também é extremamente importante, que é a aba World Settings, que é as configurações do seu mundo. É aqui que você pode mudar se o seu mundo vai ter o Partition Setup, que no caso é uma técnica utilizada para ele carregar partes do mundo separadas. Isso aqui geralmente é utilizado em mapas que tem uma grande densidade de detalhes ou mapas que são de mundo aberto. Então, provavelmente você não vai mexer com isso agora e a gente pode entrar em detalhes, talvez em uma aula bônus no final. A gente tem aqui o modo de jogo, que é extremamente importante. O modo de jogo é um arquivo que vai definir como que o seu jogo funciona. Então, eu cliquei aqui no botãozinho para abrir onde que ele tá. Eu posso dar 2 cliques nele para abrir esse arquivo e ver o que que ele tem dentro. A gente tem aqui algumas configurações de tick, que eu vou explicar depois o que que é. A gente tem a classe do qual que é a seção de jogo, que no caso aqui não tem nada, tem só um genérico, né? Esse Game Session não é nenhum específico, é só genérico. Game State Class também tem um aqui que é só genérico. A gente não vai chegar a fazer nenhum desses. Se eu clicar aqui no botão inclusive, ele nem aparece, porque é só algo genérico para dizer que tem alguma coisa ali, mas não tem nada configurado. A gente não vai chegar a fazer nenhum desses dois, mas uma que é muito importante é a Player Controller Class, que define qual que é o controle do seu player. Então você tem aqui a classe do seu controlador que você vai utilizar. O controlador, se eu der 2 cliques para abrir, ele vai mostrar aqui qual que é a configuração, qual que é a programação para utilizar o seu controle.
ele verifica aqui se você é um player local, ou seja, se você estiver jogando online, ele não vai dar o seu controle para outro jogador. Ele vai verificar aqui se você tá usando controles do celular no mobile, então ele vai criar as coisas do mobile para mostrar na tela os botões. Ele também vai aqui adicionar o contexto de input, que a gente vai ter uma aula dedicada para explicar o que é isso, que é basicamente para falar, usa essas teclas para andar, usa essas teclas para correr, usa essas teclas para interagir com tal coisa. Então isso aqui, ele basicamente vai dizer, usa essas teclas para isso. E esse aqui é o player que vai controlar. Geralmente a gente não vai utilizar o Third Person Controller, tá? Nem modificar ele. Então, por enquanto, não se preocupem com exatamente o que isso aqui faz, se vocês conseguem entender isso aqui muito bem ou não, porque a gente vai entrar e eu vou explicar melhor como é que funciona o sistema de input da Unreal. Mas caso você tenha um controle que seja personalizado, que não usa o sistema de input da Unreal, ou que você, não sei, queira fazer uma... Aqui, ó, por exemplo, você quer fazer um controle de uma câmera de debug. Então a câmera de debug vai ter as próprias teclas da câmera de debug. Então você não vai misturar as teclas do player de shift para correr com a tecla shift da câmera de debug, porque vai ser um contexto de input diferente. Então a gente tem aqui a parte do Default Pawn Class. Quando você pensa em pawn, isso aqui é um peão. O peão, né, como você pode imaginar já do xadrez, o peão você controla ele. Você controla o peão do xadrez para movimentar até uma certa casa para tentar chegar no seu objetivo, que é vencer o jogo de xadrez, certo? Claro que isso ocorre com as outras peças, o peão é só uma delas, mas o peão é um perfeito exemplo para esse caso, que você tem a classe do seu personagem, que é o personagem que você controla. Ele é independente dos botões que você clica para controlar um personagem. Então você tem aqui o personagem em si. Se eu abrir ele aqui, vocês vão ver que ele tem várias outras propriedades. Ele já tem agora um modelo 3D, esse modelo 3D tá animado. Eu tenho aqui a câmera que vai ter nesse peão. Eu tenho aqui o gráfico de eventos que vai ter várias opções. Então, por exemplo, uma das ações que tem aqui é o IA Jump, que é de Input Action Jump, que vem do controller que você ativou. Então, se você ativou o controller certo, que tem a interação de jump, ele vai ativar o IA Jump nessa classe do peão que você está controlando. E quando ele começar essa ação, ele vai pular, e quando ele terminar, ele vai parar de pular. É extremamente simples, não tem nenhum segredo. Então você tem o seu controlador, que são as teclas que você define, o seu mapeamento de contexto, de quais teclas você vai utilizar naquele momento. Utilizar, por exemplo, eu não vou usar controle, eu vou fazer uma fase que só funciona no celular. Então você faz um controller que só para celular. Então quando ele for setado no Game Mode, ele vai falar, esse modo de jogo tá utilizando o controle que é só para celular. E daí ele vai utilizar essas teclas e esses comandos que você definiu ali dentro para ele mandar as funções de interação que você vai programar dentro do seu character, que é o seu pawn, que é o seu peão, certo? Então não tem nenhum segredo e eu posso, inclusive, modificar esse modo de jogo. Por exemplo, esse aqui é o modo de jogo de terceira pessoa, que ele está setado aqui nas configurações do meu mundo. Então, se eu rodar, eu estou no jogo terceira pessoa. Vamos transformar o terceira pessoa numa primeira pessoa? Então, ao invés de eu modificar o arquivo e trocar a câmera e mudar os atalhos e as teclas, eu vou simplesmente vir aqui, eu vou trocar o meu third person character pelo meu first person character, porque eu estou aproveitando que eu tenho esse arquivo, e eu vou trocar o controller pelo First Person Player Controller. Agora eu vou aqui nesse botãozinho aqui no canto que é de compilar, que ele vai verificar se está tudo certo, vai transformar em um código que a máquina consegue ler, e você aperta salvar, e agora quando eu voltar para cá e der um play, agora eu estou no modo de primeira pessoa, utilizando as teclas de primeira pessoa, os comandos e o peão de primeira pessoa. Aqui no Third Person Game Mode, eu troquei de volta para Third Person Player Controller e Third Person Character, porque agora eu vou mostrar para vocês aqui uma forma diferente de mudar, não tem muita diferença, tá? É só, você tem aqui o Selected Game Mode, que ao invés de você abrir o arquivo, você pode modificar por aqui quais são as propriedades. Então eu posso só vir aqui e colocar First Person Character. E agora o meu peão vai virar o peão de primeira pessoa. Mas lembrando, eu estou utilizando o Third Person Controller. Então, se tivesse, não é o caso aqui porque eles são iguais, mas se tivesse uma mudança drástica de da forma como funcionam os controles e os botões, ia mudar e não ia
casar muito bem os dois, certo? Aqui a gente tem outras várias configurações, como você sobrescrever a gravidade. Eu posso colocar a gravidade 0 aqui e vamos ver o que isso aqui acontece. Se eu der um pulo, por exemplo, agora eu tô voando pra cima pra sempre, porque não tem gravidade mais. Então você pode modificar a gravidade aqui. Você tem configurações de Light Mask, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é com relação à luz e como a luz ela reage dentro do seu jogo. Tem questão de luz indireta e luz, qualidade de luz, e como é que ele vai utilizar algumas certas configurações. Aqui você tem mais algumas outras configurações que são um pouco mais avançadas. Eu não vou entrar muito em detalhes porque é bem difícil vocês modificarem essas configurações aqui mais para baixo. Ok? Você tem inclusive configuração de Nanite aqui, mas é só... Eu não vou entrar muito em detalhes porque senão eu vou ficar 1 hora explicando isso aqui. Mas fechou de falar de configurações do mundo, porque basicamente o que vocês podem utilizar aqui, que vocês vão utilizar mais, ou é a modificação da gravidade global, tá? Lembrando que isso aqui é a gravidade que vai aplicar a todos os objetos, ou o Game Mode Override. É basicamente isso, então não tem muito mais o que mexer aqui. De resto, são casos muito mais específicos. Agora, vamos um pouco falar desses botõezinhos que a gente tem aqui em cima. A gente já conseguiu ver que a gente tem essas ferramentas, a gente pode trocar aqui entre as coordenadas do espaço global e local para movimentar e escalonar e rotacionar os nossos objetos. E a gente tem esse drop-down, que basicamente ele tem algumas configurações do nosso viewport para a gente utilizar. Então aqui a gente pode trocar o sistema de coordenadas, a gente pode trocar as nossas ferramentas e a gente pode também modificar como é que vai funcionar esse gizmo, que é essas setinhas que aparecem, ou esses círculos que aparecem quando você vai editar alguma coisa. Você pode aumentar o tamanho dele ou diminuir, você pode esconder ele se você quiser. Você pode habilitar outras opções aqui de rotação, né? Nesse caso aqui tem uma configuração de rotação que acho que eu nunca utilizei, mas você tem essa outra configuração aqui de rotação que ele vai ser um pouco mais com relação à sua perspectiva da câmera, né? Então, basicamente, o resto aqui é vocês lerem e testarem para ver o que cada coisa faz. Porque eu não vou poder explicar cada uma das funções aqui, senão vai ser 4 horas só explicando o que cada botão faz dentro do Unreal. Eu tô só entrando mais em detalhes nos outros, nesses primeiros, porque são os mais importantes, certo? Então, o resto aqui, não vou me aprofundar tanto. Aqui nós temos as configurações do Snap to Grid. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse termo, quando você quer grudar alguma coisa numa grade, num grid específico dentro do jogo. Por exemplo, eu tô movimentando essa rampa, vocês podem ver que ela tá dando pulinhos, ela não tá indo suave. Se eu quiser, eu posso vir aqui desabilitar esse Snap to Grid, e daí ele se movimenta de acordo com o meu mouse. Ele tem um movimento muito mais suave. Ou eu posso clicar aqui e modificar quantas unidades ele vai pular. Então, se eu quiser que ele pule de 100 em 100 unidades, que vai ser um pulo bem maior, olha só, ele vai pular bem mais. Isso é útil para quando você está utilizando, por exemplo, quando você está criando um mapa ou criando uma casa e você precisa que as coisas encaixem umas nas outras. Tem aqui também um grid de 1000, isso aqui já é bem maior, e o chão também, claro, reflete a posição, né, o tamanho desse grid. Mesma coisa vale para rotação e para o escalonamento, tá? Aqui na direita a gente tem algumas configurações da nossa câmera, então, lembra que eu falei de usar a câmera 2D? É aqui que você vai poder mudar para a câmera ortográfica, que é essa perspectiva, no caso, é uma câmera sem perspectiva. Ela não vai ter as questões da profundidade do cenário, e eu posso inclusive colocar no modo lit para conseguir visualizar, e eu não consigo visualizar nada, na verdade, né? Então, eu posso colocar aqui, inclusive, no modo unlit para visualizar as cores, certo? Mas eu não tô vendo nenhuma perspectiva completamente diferente dessa câmera. Se eu coloco ela aqui em cima, é completamente diferente. Aqui eu consigo ver sombra, consigo ver profundidade e ter uma noção do 3D. Enquanto que aqui, utilizando o top, eu tenho uma visão mais arquitetônica do que eu tô fazendo. Então você pode visualizar o bottom, você pode visualizar... geralmente ele põe em wireframe, né, que você pode visualizar de uma maneira mais fácil. A parte da frente também, ou a parte de trás. Você também tem as configurações aqui do movimento de câmera, como Frame Selected, que é o botão F. Eu achava que era de Focus, mas é de Frame. Você também pode modificar o seu campo de visão quando você está no modo perspectiva. Se você quiser colocar um campo de visão absurdo, você pode. E você tem aqui a modo de Cinematic, que eu não vou utilizar nesse momento. E uma das coisas mais legais também é o Game View. Digamos que você tá numa cena que tem um monte de coisa... E vocês viram aqui que as coisas têm íconezinhos, né? Então, por exemplo, eu tenho ali vários ícones de várias coisas que estão invisíveis e eu não estou enxergando nada, eu quero só olhar como é que o mapa tá. Você pode tanto vir aqui e clicar em Game View,
como você pode também apertar G, que você vai estar no modo de visualização, como se você estivesse dentro do jogo. E aqui, por último, você tem a High Resolution Screenshot, que você pode tirar uma screenshot, né, uma print dessa tela com uma resolução muito maior do que você está renderizando agora. Esse outro botãozinho aqui é para modificar como é que você vai visualizar o seu mundo. Eu não vou passar por cada um aqui, mas pelo menos os primeiros 3, nós temos o modo Unleashed, que eu já mostrei, que ele é um modo que não renderiza as sombras e reflexos. Você tem o modo wireframe, que ele vai renderizar só os vértices dos polígonos. E aí você tem outras configurações mais aqui. Você pode ver só reflexos, você pode ver a colisão do player ou a colisão visível que você tem no jogo. E várias outras configurações que eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão essa aula vai ficar 3 vezes o tamanho, que já tá longa. Aqui nesse olhinho a gente tem algumas configurações dos status, então você pode ver questão de colisão, para ele mostrar junto com as outras coisas. Você pode ver também, inclusive, uso de FPS e de memória, caso você queira ver isso. Geralmente o do FPS é mais utilizado, tá? Da memória não tanto assim, porque a não ser que você esteja fazendo um mega trabalho de otimização. Aqui a gente tem algumas configurações do editor que você tem aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui o volume, que se você tem ali uma música tocando, algo da música ambiente, você pode vir aqui e tirar o som completamente da cena para não te incomodar enquanto você estiver editando. Você pode mudar, inclusive, aqui a sensibilidade do mouse, a sensibilidade do scroll, né, quanto que ele modifica da velocidade. E aqui você pode dividir a sua viewport em 2 diferentes. Então, caso você queira, por exemplo, modificar num objeto aqui com precisão nessa visualização e, ao mesmo tempo, você quer estar aqui na outra tela visualizando em tempo real o que você está fazendo, você pode fazer isso. Nossa, terminamos a tela inicial do Unreal? Não, ainda não terminamos, porque a gente tem um botão aqui no canto de salvar. É um botão de salvar, não tem muito segredo. A gente tem aqui o modo de edição que você tá no momento. Eu não vou passar por cada uma dessas aqui, porque são vários e cada um deles tem milhares de coisas dentro. Você pode adicionar algumas coisas básicas, como por exemplo, eu posso adicionar aqui um shape de cubo. E pronto, agora tem um cubo adicionado aqui. Olha só que legal. A gente tem aqui a parte também do Level Sequence, que é para questão de cinemáticas e cutscenes. E os botões mais importantes. O botão de play, que você pode vir aqui e dar play. O botão de parar de jogar, né? No caso, o botão quadrado vermelho, que você pode apertar ESC. Você também tem o botão de simular. Então lembra que eu habilitei física num objeto? Eu posso simular física nesse objeto e clicar nesse botão simular, que ele vai aplicar a física nesse objeto ali para eu pré-visualizar como é que ele vai se comportar. Uma coisa parecida também que eu posso fazer é dar play e eu posso apertar Shift F1, que ele vai liberar meu mouse para eu poder editar em alguma coisa específica. Por exemplo, eu quero deletar um arquivo aqui. Eu quero deletar um objeto da minha cena enquanto eu tô jogando para testar. Eu quero tirar as nuvens volumétricas. Pronto, tá tirado, agora eu posso testar tranquilamente aqui o meu jogo e fechou. E quando eu parar de jogar, as nuvens vão voltar a estarem ali. Eu também posso sair do corpo do meu player, então eu posso apertar F8. Apertando F8, eu saio do corpo do meu player e eu posso andar pelo mundo enquanto o jogo tá rodando. E se eu clicar aqui em cima no player ou apertar F8 de novo, eu posso voltar a controlar o meu jogador normalmente. Você também pode apertar Shift F1 para liberar o mouse e clicar nesse botãozinho aqui, que é Detach from the Player Controller. Daí você vira aquela câmera que tá voando. Aqui nos 3 pontinhos você tem outras configurações para, por exemplo, criar uma nova janela na hora que for executar o jogo. Você também pode colocar Standalone Game, que é como se ele fizesse uma buildzinha pré-feita do teu jogo, como se fosse rodar ele no exe final, e simular ele aqui. E tem configurações aqui de configuração de rede, etc. Uma coisa que é bem bacana é que vocês estão vendo que eu tô sempre dando play e a gente tá sempre aparecendo aqui no Player Start, certo? Que é onde eu setei pro player começar, que é ali no meio. Mas caso você esteja no mapa gigante e o Player Start está lá do outro lado do mapa, você pode selecionar aqui os 3 pontinhos, clicar em Current Camera Location, e aí você dá um play, e agora eu estou jogando daqui, a partir da posição da minha câmera. Isso aqui é muito útil. Agora sim, finalmente terminamos a aba inicial aqui da Unreal. Vamos agora então para uma das coisas talvez mais importantes e que vocês vão ter que explorar bastante, porque eu não posso explicar cada opção, porque são muitas opções. Que é você vir em Edit e aqui em Project Settings. Em Project Settings você vai ter as configurações do seu projeto, né? Como, por exemplo, o nome do seu projeto, a versão dele, o nome da companhia e
Nossa, é muita configuração. Porque aqui você vai ter daí encriptação, tags de gameplay, você vai ter os modos e mapas. Os modos e mapas aqui, ele vai definir qual que é o game mode padrão do jogo. Porque quando você cria um level, lembra que tem as configurações do mundo? Ele não seta um modo de jogo padrão. Então ele vai colocar um modo de jogo que está definido nessa configuração aqui. Então se eu vier aqui nesse level, nas configurações do mundo, e eu remover, ó, não tem nada, e eu der um play, ele vai estar no modo primeira pessoa, porque é esse o modo de jogo que eu coloquei aqui como padrão. Outras coisas também, como o mapa que ele vai iniciar quando você abrir o editor da Unreal pela primeira vez. Então eu posso, por exemplo, colocar no level terceira pessoa, aí quando eu abrir o Unreal Editor, ele vai abrir no mapa da terceira pessoa. E aqui é o mapa padrão do jogo. Então quando eu for executar o jogo e eu for rodar ele pra valer no final, no exe bonitinho, ele vai rodar no level first person. As demais configurações que tem aqui são muitas configurações, você tem muita coisa, então geralmente é procurando cada coisinha e é meio que mais sob demanda. Eu mesmo nunca vi todas essas configurações. Eu vi uma ou outra aqui quando eu precisei mexer nelas, mas você consegue modificar basicamente, praticamente tudo do seu jogo aqui dentro. E claro, temos as preferências do editor. Aqui eu com certeza não vou entrar em detalhes de nada além da linguagem, porque é muita opção. Você pode trocar a cor de tudo, você pode trocar o tamanho de tudo, você pode trocar o tema de tudo, você pode personalizar o editor da Unreal para ser só seu. É muita coisa e muita coisa pessoal, então eu recomendo que vocês deem uma olhada por cima, ou caso vocês vejam alguma coisa que está incomodando, vê se não tem como modificar ou como arrumar isso aqui dentro do Editor Preferences. Mais uma configuração que eu recomendo demais, fortemente, vocês trocarem, é o idioma, que eu acho que aqui vai estar a language. Então aqui você vai ter o Editor Language, né, a linguagem do editor, o idioma do editor, e eu coloquei em inglês. Por que eu coloquei em inglês? Porque o português brasileiro é muito mal feito. Me desculpa, Epic Games, mas vocês fizeram um péssimo trabalho de tradução. Tem muita coisa. Ó, eu vou colocar aqui em português brasileiro por um tempo e vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa que tá quebrada aqui com relação ao nome. Então tem muita coisa que tá meio traduzida, pela metade. E muita coisa fica confusa quando você tenta ler isso. Por exemplo, aqui eu acabei de achar um exemplo perfeito. Eu coloquei o mouse em cima de Dynamic Obstacle em navegação e tá aqui. If definidas, forma serão exported, para ver se há navegação conforme Dynamic Modifier. Isso aqui acho que é o exemplo perfeito do porquê você não deve usar a Unreal Engine em português. Galera, então, só para finalizar agora, eu vou só explicar algumas, essas últimas abas que tem aqui embaixo. Então a gente tem o Output Log, geralmente quando dá algum erro, quando você vai importar alguma coisa, e tudo no geral que acontece dentro da engine, ela printa alguma coisa aqui. Então se você vê um erro, ele provavelmente vai aparecer aqui no canto. Então geralmente aparece uma aba específica aqui mostrando o erro, e se você fecha ela, você acaba perdendo essa aba e você não sabe qual que é o erro. Você pode vir aqui Output Log e você pode pesquisar por error, por exemplo, aqui ó, tem alguns erros que aconteceram aqui ó. Authentication Session Lost. Ó, deu alguns problemas, deu alguns avisos, então eu posso vir aqui visualizar tudo que aconteceu, quando aconteceu e quem sabe por quê. Você também tem aqui o CMD, que você pode entrar configurações de comandos da engine. Então, por exemplo, tem o FPS, que você pode colocar a opção Stat FPS, e essa opção vai habilitar a visualização do FPS na sua viewport, o que é bem bacana, mas tem muitos outros comandos que deixam você configurar qualquer coisa dentro da Unreal Engine. Você tem aqui também, se você tem alguma coisa que não está salva, eu posso clicar aqui, por exemplo, e ele vai mostrar aqui, ó, você modificou esse arquivo, quer salvar quais? Aí você seleciona quais e salva os selecionados. Você também pode simplesmente apertar Ctrl S, que ele vai salvar a maioria, mas veja só, eu apertei Ctrl S e ele não salvou todos. Tem 2 arquivos que não foram salvos. Por isso, existe esse botão na Content Drawer chamado Save All. Esse botão é o que você geralmente vai ter que clicar várias vezes para salvar tudo que você está fazendo. Porque a Unreal Engine, apesar dela ser redondinha e funcionar bem, ela às vezes cracha. E se você não salvar a criação de um arquivo, o arquivo deixa de existir. Geralmente é assim. Então clique no botão Save All e salve os selecionados. Agora sim, está tudo salvo. Você também tem controle de revisão, que é daí com relação a Git, GitHub ou Perforce, que é mais recomendado, mas não vou entrar em detalhes aqui nessa aula com relação a isso, porque nós chegamos ao fim. Então,
muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Eu espero que essa aula não tenha ficado gigante, porque essa aula ficou gigante, porque é realmente muita coisa pra falar, porque são muitos botões, é muita coisa que você vai mexer. Não se preocupe se você não entendeu alguma coisa aqui, ou se você esqueceu já o que eu falei lá no início dos atalhos. A gente vai estar sempre passando por várias dessas configurações de novo ao longo do curso inteiro. Então não se preocupa se você não entendeu alguma coisa aqui, ou se você esqueceu, porque a maioria dessas coisas é como uso, você vai decorar e você vai acabar aprendendo sozinho o que são cada uma dessas coisas, ok? A maioria também é muito autoexplicativo, porque é só ler o que tem escrito que vai ser autoexplicativo. Então não precisa se preocupar se você não entendeu alguma coisa, e muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no Discord e nos comentários. Deixa um like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, para fortalecer. E fique ligado nos próximos vídeos que vão sair aí do patch e do curso. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar no canal. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, até mais.